Entre paixão e gols, a era Bellini no Vasco, 1952-1961. Você sabia que um zagueiro do interior de São Paulo criou o gesto mais icônico da história do futebol mundial? Por acaso? Mais incrível ainda, ele defendeu o Vasco por 430 jogos, conquistou 10 títulos pela Cruz de Malta e se tornou o primeiro capitão brasileiro a erguer a Taça Jules Rimet. O nome dele era Hilderaldo Luiz Bellini. E essa história vai te mostrar por que os anos entre 1952 e 1961 foram fundamentais para transformar o Vasco em potência nacional e Bellini em lenda imortal. Itapira, interior de São Paulo, 7 de junho de 1930. Nasce Hilderaldo, filho de Ermínio Bellini, imigrante italiano de Comacchio, e Carolina Levati, brasileira filha de italianos. Menino forte, alto, com físico de atleta desde criança. Aos 16 anos, em 1946, começou no pequeno Itapirense, time da cidade natal. Em 1949, foi para a São Joanense de São João da Boa Vista, onde jogou até 1951. Era um zagueiro vigoroso, raçudo, que se impunha dentro da área. Compensava a técnica limitada com muita seriedade e lealdade aos adversários. Sua fama começou a chegar ao Rio de Janeiro. Em 1952, o Vasco da Gama passava por um momento de renovação. O lendário Expresso da Vitória havia sido desmanchado, com Ademir de Menezes saindo para o Fluminense e outros craques se aposentando. O clube precisava reconstruir, e Bellini era a peça ideal. Aos 22 anos, chegou a São Januário com uma missão: reorganizar a defesa e devolver ao Vasco a glória dos anos anteriores. A estreia foi contra o Madureira pelo Campeonato Carioca de 1952. Bellini entrou em campo nervoso, mas determinado. No primeiro lance, cortou um ataque adversário com firmeza. A torcida gritou seu nome. Era o começo de uma história de amor. Naquele mesmo ano de 1952, Bellini conquistou seu primeiro título, o Campeonato Carioca. O Vasco tinha um time jovem, recheado de promessas, e o zagueiro italiano-brasileiro foi fundamental na campanha vitoriosa. Jogou todas as partidas, liderou a defesa com autoridade e mostrou que tinha futuro brilhante pela frente. Mas os anos seguintes seriam de aprendizado e consolidação. Entre 1953 e 1955, o Vasco não conquistou o Campeonato Carioca, mas Bellini se firmou como titular absoluto e líder da defesa. Em 1953, conquistou a Copa Rivadavia, torneio internacional prestigiado, além do Torneio Internacional de Santiago e o Quadrangular Internacional do Rio de Janeiro. Eram títulos que provavam a força do Vasco fora do Brasil. Bellini estava virando um zagueiro completo, forte, técnico, inteligente taticamente. Os atacantes adversários tremiam quando viam aquele gigante de 1,85 m entrando em campo. Em 1956, veio a redenção. O Vasco conquistou o Campeonato Carioca novamente e Bellini foi o pilar da defesa. Naquele ano, o time tinha um ataque devastador com Vavá e Sabará, mas foi a defesa sólida comandada por Bellini que garantiu o título. Ele jogou todas as partidas, não tomou gols decisivos e foi eleito pela imprensa como o melhor zagueiro do Rio de Janeiro. A Cruz de Malta estava de volta ao topo. Em 1957, o Vasco viveu uma das temporadas mais gloriosas de sua história. Conquistou o Triangular Internacional de Santiago, o Torneio Internacional de Lima, o lendário Torneio de Paris e o Troféu Teresa Herrera. Mas a conquista mais importante foi o Torneio de Paris, quando o Vasco derrotou gigantes europeus como Real Madrid, Atlético de Madrid e Reims, se consagrando campeão numa competição considerada o Mundial de Clubes da época. Bellini foi o líder daquela defesa impenetrável. Marcou Alfredo Di Stéfano na semifinal contra o Real Madrid e o neutralizou completamente. Quando o Vasco ergueu a taça em Paris, o mundo inteiro reconheceu. Aquele time brasileiro era de nível mundial e Bellini era um dos melhores zagueiros do planeta. Mas o ano de 1958 seria ainda mais especial. O Vasco conquistou o Campeonato Carioca pela terceira vez na era Bellini e também o prestigiado Torneio Rio-São Paulo.
considerado o campeonato brasileiro da época. Bellini estava no auge da forma física, com 28 anos, maduro, experiente e respeitado. E foi justamente nesse momento que a seleção brasileira o convocou para a Copa do Mundo da Suécia. Mais do que isso, o técnico Vicente Feola o nomeou capitão da seleção. Suécia, junho de 1958. Bellini liderou a defesa brasileira ao lado de Orlando, Nilton Santos e Djalma Santos. O Brasil tinha um ataque jovem e explosivo com Pelé, Garrincha, Vavá e Didi. Mas foi a defesa sólida que garantiu o título inédito. Na final contra a Suécia, o Brasil venceu por 5-2, e quando o juiz apitou o final, Bellini foi receber a taça Jules Rimet das mãos do rei Gustavo VI da Suécia. Os fotógrafos gritaram: "Levanta a taça, Bellini! A gente não consegue ver!" Ele ergueu o troféu com as duas mãos sobre a cabeça. A foto correu o mundo. Era a imagem mais icônica da história do futebol. E nasceu por acaso. Desde então, todo capitão campeão mundial repete o gesto criado por Bellini. Quando voltou ao Brasil, Bellini foi recebido como herói nacional. Ganhou uma estátua numa das entradas do Maracanã, homenagem ao primeiro capitão brasileiro campeão mundial. No Vasco, continuou sendo o líder absoluto da defesa. Mas os anos seguintes foram mais difíceis para o clube. Entre 1959 e 1961, o Vasco não conquistou o Campeonato Carioca, numa fase de renovação e ajustes. Bellini manteve a lealdade, nunca pediu para sair, nunca reclamou. Mas em 1961, aos 31 anos, sabia que seu ciclo no Vasco estava se encerrando. Em 1962, Bellini foi negociado com o São Paulo. A transferência foi dolorosa para a torcida vascaína, que viu seu capitão partir após 430 jogos e 10 títulos. Mas Bellini levava consigo a gratidão eterna de ter reconstruído o Vasco após o fim do Expresso da Vitória e de ter liderado a defesa em uma das décadas mais vitoriosas do clube. Ele havia conquistado 3 campeonatos cariocas: 1952, 1956, 1958. O Torneio Rio-São Paulo de 1958, a Copa Rivadavia de 1953 e inúmeros torneios internacionais que projetaram o Vasco no cenário mundial. No São Paulo, Bellini jogou até 1967, mas não conquistou títulos. Em 1968, foi para o Atlético Paranaense, onde encerrou a carreira em 1969. Pela seleção brasileira, disputou 51 jogos. Foi capitão bicampeão mundial, 1958 e 1962. Conquistou a Copa Roca de 1957 e 1960, a Copa O'Higgins de 1959 e as Copas Oswaldo Cruz de 1958, 1961 e 1962. Um currículo impecável. Bellini era casado desde 1963 com Giselda, pai de Carla e Júnior, e avô de Nina. Trabalhou como comentarista esportivo, empresário e viveu tranquilamente em São Paulo. Bellini faleceu em 20 de março de 2014, aos 83 anos, vítima de infarto. O velório foi no Pacaembu e milhares de pessoas compareceram. Pelé, Garrincha Júnior e outros ídolos prestaram homenagens. O Vasco publicou nota emocionada. Obrigado, super campeão! Essa é a história de Bellini, o capitão que criou o gesto mais icônico do futebol, que defendeu o Vasco com paixão durante uma década gloriosa e que transformou lealdade e liderança em títulos inesquecíveis.